Então, agora eu vou partir um pouco para as soluções, né? Essas soluções é assim, a partir do momento que vocês descobriram o problema, né, olhando para a família, fazendo um estudo dessa família, vocês vão descobrindo, peraí, onde é que essas leis não foram observadas, né? Então, no caso de hoje, nós estamos falando de relação pai, filho, mãe, filho. Então, onde é que essas leis não foram observadas? Teve algum filho na nossa família que não foi aceito, que foi excluído? Ah, teve sim, teve um irmão do meu avô que foi excluído. Mas ele já morreu, o que a gente pode fazer? A gente pode, sim, energeticamente trazer essa pessoa de volta. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso lembrando que nessa família o meu avô teve tantos irmãos e que esse irmão também faz parte da família. Quando cada um de nós agora passa a trazer de volta esse lugar que foi excluído, a gente vai de novo resgatando a energia desse sistema familiar. Então, numa constelação, quando eu abro a constelação e a gente percebe que tem uma pessoa que foi excluída, o que eu faço? Eu convido alguém do grupo que está ali assistindo a constelação para representar essa pessoa que foi excluída. E aí ela começa a fazer parte de novo do sistema, né? E por que eu trago para vocês aqui as imagens com os bonequinhos? Porque quando a gente está numa constelação em grupo, eu vou usar as próprias pessoas. Por que isso é importante? Porque constelação é uma coisa que a gente não está trabalhando fisicamente, a gente está trabalhando energeticamente, né? Então, a alma, que é essa parte nossa imaterial, energética, ela funciona muito bem por imagens, né? Então, até a psicologia convencional sabe que os sonhos, eles trazem aspectos do nosso inconsciente. E por que tantas vezes é difícil para a gente entender um sonho? Porque o sonho, ele vem com uma linguagem imagética, né? E nós estamos muito mais acostumados com a linguagem falada, com a linguagem escrita. Então, não é fácil para a gente compreender uma imagem. Mas a nossa alma compreende isso. Então, quando a gente monta uma constelação, a gente traz as imagens, traz as pessoas, traz os personagens, porque aquela forma que está se configurando ali, ela vai, de novo, né, trazendo um equilíbrio. A forma, ela afeta a função. Então, por exemplo, esse copo aqui. Para ele ter função de copo, ele tem que ter essa forma, né? Se ele não tiver um espaço vazio dentro, se ele não tiver uma abertura aqui em cima, ele não vai poder funcionar como copo. Então, da mesma forma, existe um formato sistêmico de onde é que está cada membro dessa família. Se esse formato não estiver no lugar certo, cada um no seu lugar, a pessoa não pode estar desempenhando a sua função. Então, sistemicamente, o lugar dos pais está aqui, os filhos aqui são crianças, estão olhando para esses pais, mas assim que esses filhos se tornarem adultos, eles vão ter que olhar para o futuro, né? Eles vão ter que olhar para a vida, e aí eles vão fazer as próprias escolhas. Mas eles têm energeticamente atrás deles os pais, né? Os pais são as raízes. E atrás desses pais aqui, ó, tem 2 aqui, mais 2 aqui, tem 4 avós, e assim por diante, né, numa progressão geométrica. Se eu voltar aqui para vocês 11 gerações, para eu ter uma pessoa, voltando 11 gerações, eu tenho mais de 4.000 pessoas atrás dela. Então percebam, né, que coisa grandiosa para você existir aqui hoje, retrocedendo 11 gerações, tem mais de 4.000 pessoas atrás de você, e essas 4.000 pessoas estão aqui no seu DNA, cada uma delas deixou a sua contribuição aqui, está aqui agora, presente nesse momento, né? Então, como é que a gente começa a devolver a harmonia aonde o sistema estava desarmonizado? Então, o primeiro caso que eu mostrei para vocês é o caso em que o filho, ele não quer receber o que os pais deram, porque ele acha que isso é pouco, que eles não fizeram o suficiente, e aí ele está tentando ser maior do que os pais baseado nisso.
Como é que a gente reestabelece esse equilíbrio? A gente reestabelece esse equilíbrio abrindo o nosso coração, saindo desse lugar de julgamento, já que a gente não é juiz, não estudou para isso, não vai ajudar. E a gente agora vai trazendo as coisas boas que esses pais fizeram pela gente. Porque pelo menos uma coisa eles fizeram, que foi te dar a vida, né? Então isso já é uma coisa muito grandiosa. Então a gente reestabelece de novo essa lugar que estava o filho maior do que o pai, o filho volta a ser menor do que o pai, quando ele começa a reconhecer as qualidades desse pai e dessa mãe. E se ele não conviveu com esse pai e essa mãe, não pode ver essas qualidades, ele já tem uma coisa importante para reconhecer, que foi ter ganhado a vida desse pai e dessa mãe. Só quando ele começa a receber isso com amor, a ser agradecido por isso, ele vai voltando para o lugar dele de filho e deixando o lugar do pai no lugar certo, né? Nesse lugar de honra, de ser maior do que o filho. Esse maior, gente, não é intelectualmente. O pai, por exemplo, pode ser analfabeto, mas ele é maior do que o filho por ele ter dado a vida ao filho. Ah, mas ele deu a vida, mas ele não fez nada para isso, né? Ele só transou com minha mãe um dia. Isso é a nossa lógica de indivíduo. Mas na lógica do sistema familiar, ter feito isso é de uma grandiosidade imensa. E dá para a gente entender por quê. Porque se ele não tivesse feito essa coisa, que a gente às vezes considera, né? Sim, uma coisa menor, não tinha vida, né? Não tinha vida. Então, olha o tamanho da grandiosidade desse gesto. Não é pouca coisa. Aí a gente depois falou do caso do filho assumir o lugar de um dos pais, né? Então, por amor à mãe, o meu pai se separou, ficou ausente. Por amor à minha mãe, eu assumi esse lugar do meu pai e ajudei a criar meus irmãos e fui para o mundo e fiz o dinheiro chegar em casa. Aí, o que eu faço? Quando eu me dou conta disso, eu percebo, nossa, mas esse lugar não é meu. Eu agora posso sair desse lugar, porque esse lugar está me pesando. E eu posso lembrar que o meu pai, ele continua existindo, né? Eu preciso deixar para ele o lugar que é dele. Então, esse lugar de pai é dele. Eu posso ajudar a minha mãe, contribuir com a minha mãe, mas eu não preciso ficar nesse lugar do meu pai. Isso é uma mudança aqui dentro, ó. Energeticamente é diferente eu ajudar enquanto irmã mais velha e eu ajudar no lugar de pai, né? Até a autoridade que eu vou impor para esses irmãos é muito diferente. Quando eu estou no lugar do meu pai, que às vezes era um cara muito bravo, que batia, e eu entro nesse lugar e começo a fazer a mesma coisa, isso é muito diferente do que estar energeticamente no lugar de irmã, né? Que é um lugar muito mais de parceria, de uma irmã mais velha que dá um conselho, do que esse lugar dessa hierarquia maior, né? A outra questão que a gente falou tem aqui uma questão que eu não destrinchei muito para vocês, mas vamos supor aqui que esse pai pisou na bola aqui, fez alguma coisa muito grave, teve uma amante e a mãe ficou extremamente chateada com isso, e aí o pai, né, ele não está mais aqui na família, mas ele continua sendo pai. Só que aí, o que acontece? Todos os filhos olham para a mãe. Todos os filhos olham para a mãe. Por quê? Porque a minha mãe que nos criou, a minha mãe que fez isso, minha mãe que fez isso, minha mãe que fez isso, e a gente nem quer saber desse pai. Porque a mesma coisa desse pai nem existir. Ele foi omisso e a gente não aceita ele, a gente só quer a nossa mãe. A mãe, por sua vez, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, acha isso bem interessante, porque os filhos estão reconhecendo o trabalho que ela teve, o pai foi muito irresponsável, então ela acaba nutrindo isso. Mas isso vai dar um problema, por quê? Porque dentro da célula, cada célula dessa filha, desse filho, desse daqui, 50% é pai. Então, essa filha só vai aceitar-se integralmente do jeito que ela é o dia que ela puder dizer para a mãe dela: minha mãe,
eu lhe amo muito, recebo tudo que você me deu, mas, por favor, olhe para mim com carinho, se eu puder olhar para o meu pai. E aí essa mãe poder dizer para ela assim, minha filha, eu agradeço pelo seu apoio, agradeço por tudo, mas você tem um pai. Você tem um pai que eu escolhi para você. Ele é o melhor pai que eu podia ter escolhido, porque ele é o pai que foi possível trazer você. Então eu libero você para poder olhar para o seu pai. E aí essa filha agora, ela pode vir aqui e reconhecer esse pai. Falar com ele, meu pai, eu lhe agradeço por você ser o meu pai. E eu honro você e eu peço a sua bênção para seguir minha vida adiante. Quando essa filha faz isso, agora ela está em paz. 50% dela é mãe e ela aceitou, os outros 50% é pai e ela também aceitou, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Quem é mãe numa situação dessa precisa liberar os filhos para que eles possam dar o lugar de pai para o pai deles mesmo, não para um outro pai que você colocou no lugar, porque ninguém pode substituir esse lugar de pai biológico. Pode ser que teve alguém que ajudou, que deu dinheiro, que deu carinho. Ótimo, essa pessoa existe, o lugar dela está lá, mas não é o mesmo lugar do pai biológico. Então, quando a mãe e quando esse pai, vamos supor que a mãe casou de novo, tem um outro pai aqui. Esse outro pai ajudou essas crianças, criou elas, e aí, por fidelidade, por amor a esse outro pai, elas não querem mais olhar para o pai delas. Então, é importante que esse também autorize. Claro, vocês podem olhar para o pai de vocês, porque ele é o pai. Eu fui quem dei um suporte, amo vocês, ajudei a cuidar, mas o pai de vocês é o pai de vocês, ele é importante. Aí, esses filhos agora vão poder também olhar para esse pai, né? Então, aqui tá a cura nesse sistema dessa forma. Às vezes no início é doído, né? Doído porque cada um tem as suas necessidades de amor, quer ter um lugar especial, mas a verdade é que enquanto nós estamos no lugar de outra pessoa, a gente não se empodera do nosso próprio lugar. Bom, vamos ver uma outra solução importante. Às vezes acontece uma coisa que eu não contei para vocês ainda, que é o seguinte, vamos supor que esse casal aqui, ela teve um filho que foi abortado, né? Às vezes é até de um outro relacionamento, nem é desse relacionamento, às vezes ela nunca nem comentou disso, isso trouxe uma dor muito grande. Aí o que acontece? Essa filha aqui, que acha que é a primeira filha, na verdade, não é a primeira filha, porque teve um filhinho antes que foi abortado. Isso pode causar várias desarmonias, porque essa filha não está no lugar certo. Então, como é que isso acontece se a criança nem sabe que aconteceu isso? Energeticamente, ela pode ser uma criança que acha que não está no lugar, ela não sente que aquele lugar é dela, e aí por isso ela não se apropria das coisas que a vida traz para ela. É como se ela estivesse num lugar errado. Então, ela não se empodera para fazer as coisas. E aí, o que precisa? Precisa dessa mãe, energeticamente, trazer essa primeira criança que, por algum motivo que não interessa, no caso aqui não é a gente julgar, mas é a gente lembrar que esse lugar existe, né? Que esse lugar existe. Então, é isso que acontece, né? A mãe energeticamente traz de novo essa criança. Isso pode causar uma dor enorme, por isso que não é fácil de fazer. E se ela consegue, né, também contar isso para os filhos, talvez num primeiro momento até contar de uma forma que não, né, contar de uma forma que seja uma história, né? Nessa história ela coloca um elemento simbólico que para ela é essa criança. Às vezes é a forma como ela consegue fazer isso. Mas se em algum momento ela consegue fazer isso de fato, trazendo essa criança para a consciência da família, dizendo que ela existiu, é maravilhoso, né? E o campo está aberto, ó, eu estou me arrepiando toda. E é isso, né? Essa mensagem para vocês. Devolvam as pessoas para os próprios lugares delas. E agora a gente
vai então indo para esse lugar das soluções. Nesse caso dos abortos, né, é importante trazer a criança que foi abortada. Depois, pode acontecer que existiu um ex-noivo, né, ou um amor interrompido, e aí a gente precisa energeticamente trazer essa pessoa, né? Então, muitas vezes não é contar para a família toda. É claro que os pais podem ter os seus próprios segredos, eu não preciso abrir a minha vida, mas dentro daquilo que é possível para mim, eu posso fazer só comigo mesmo, e energeticamente eu lembro desse ex-noivo que faleceu ou que por algum motivo a gente não pôde continuar, e eu agradeço e demonstro para ele o meu amor. E digo para ele energeticamente, lembrando dele, que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida e que eu honro tudo que eu vivi com ele e que eu abro para ele um lugar no meu coração. E eu sigo a minha vida adiante e abençoo ele, dou autorização a ele para que ele também siga a sua vida, né? Então, quando a gente traz de volta esse amor interrompido, se foi, por exemplo, um irmão que eu perdi lá na infância, eu trago de volta esse irmão, eu trago a dor que eu senti com essa perda, mas agora eu liberto o meu filho desse lugar. Ele não precisa mais estar no lugar desse irmão que eu perdi. Ele volta para o lugar dele de filho e eu fico com o meu irmão no lugar dele, porque energeticamente ele continua fazendo parte dessa família. Ele pode não estar presente fisicamente, mas ele é um membro dessa família e sempre vai ser, né? Mesmo que passem milhares de anos, ele é um membro e foi um membro dessa família. Então, é trazer de volta o lugar dessa pessoa. Aqui também teve o caso do filho, que o pai não quer estar mais na família, né? Não quer estar na vida porque ele perdeu alguém importante, o filho vai para o lugar do pai. Então, aí é importante, se o pai está disponível para olhar para isso, para fazer o exercício dele de ver quem foram essas perdas, né? E fazer um trabalho na família, que às vezes a perda foi bem antes ainda, ele nem sabe que perdeu alguém. Então, a gente precisa ter essa disposição, né, de fazer recapturar essa história da família, recapitular isso e ver quem são os elementos que estão faltando. Mas se o pai não pode fazer isso, então o filho, né, principalmente se é um filho que já ficou maior de idade, ele pode começar a perceber, olha, essa tristeza, essa dor, na verdade não é minha, né? Eu estou ficando no lugar do meu pai que perdeu um irmão e tal, mas eu devolvo isso para ele. Por que eu devolvo isso para ele? Porque essa dor vai conseguir ser importante para ele, para mim não, porque ela não é minha. Eu só estou carregando para ele, né? Então, quando a gente está carregando a dor que é do outro, essa dor não serve para nada, a não ser para nos desenergizar, tirar a nossa força. Por isso que a gente não vai ficar com ela por amor, porque ela não ajuda nem a mim e nem ao outro. É como se eu estivesse dizendo, eu sou forte e consigo carregar isso para você. Você é fraquinho e não consegue. A gente não pode dizer isso. A gente tem que devolver para o outro a dor dele, porque é só você que vai saber o que fazer com a sua dor, né? Então, a gente energeticamente imagina aquela pessoa na nossa frente e diz para ela, por amor a você, durante muitos anos eu venho carregando essa dor, que agora eu sei que é sua. E agora, com todo o meu amor, eu te devolvo essa dor, porque agora eu compreendi que só você pode fazer algo de útil com ela. E aí você devolve isso para essa pessoa. Quando você muda isso no seu corpo energético, quando você muda isso na imagem que você faz da outra pessoa, você já está liberando ela, né? E aí todo o sistema muda, porque é sistêmico. Nós somos uma célula. Uma célula doente adoece o sistema todo. Uma célula saudável começa a trazer de novo saúde, porque ela está operando no lugar dela, fazendo as funções dela, e aí ela começa a dar energia para as outras células e o sistema todo vai se recuperando também. Então, agradeço pela presença de vocês. Tendo dúvidas, coloquem aí. Para eu fazer os outros programas, eu gostaria que vocês me trouxessem quais são os desafios que vocês estão tendo.